Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Você sempre deverá conviver com o joio, procurando não se tornar joio, mas transformando o joio em trigo. 10 dias atrás, meditamos as imagens do reino dos céus e hoje, mais uma vez, podemos nos debruçar sobre esse trecho. A vida é um mistério de joio e trigo dentro e fora de nós. O fato de conviver com o joio nos estimula continuamente a escolher, com firmeza e decisão, de ser bom trigo. Humildemente, devemos reconhecer que a linha de divisão entre o bem e o mal não passa fora de nós, mas dentro de nós. E a luta para ser bons dura até a morte. Enquanto dura esse mundo, é o tempo da evangelização e não do julgamento. É o tempo de converter o joio em trigo e não de ceifá-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos a meditar hoje sobre esta parábola, utilizando duas reflexões do nosso querido Papa Francisco, pronunciadas no Ângelus de julho de 2014 e julho de 2017. Eis o que o Papa Francisco disse. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Durante estes domingos, a liturgia propõe algumas parábolas evangélicas, ou seja, breves narrações que Jesus utilizava para anunciar o reino dos céus às multidões. Entre aquelas presentes no Evangelho de hoje, há uma bastante complexa, cuja explicação Jesus oferece aos discípulos: a do trigo e do joio, que enfrenta o problema do mal do mundo, pondo em evidência a paciência de Deus. A cena se desenrola num campo onde o Senhor lança a semente, mas certa noite chega o inimigo e semeia o joio, termo que em hebraico deriva da mesma raiz do nome Satanás, evocando o conceito da divisão. Todos nós sabemos que o diabo é um semeador de joio, aquele que procura sempre dividir as pessoas, as famílias, as nações e os povos. Os empregados gostariam de arrancar imediatamente a erva daninha, mas o Senhor o impede com a seguinte motivação: ao estipardes o joio, correis o risco de arrancar também o trigo. Pois todos nós sabemos que o joio, quando cresce, se assemelha muito ao trigo, e existe o perigo de se confundirem. Dois são os ensinamentos desta parábola. Antes de mais nada, nos lembra que o mal existente no mundo não deriva de Deus, mas do seu inimigo, o maligno. É curioso,
O maligno sai à noite para semear o joio na escuridão, na confusão. Sai para semear o joio onde não há luz. Esse inimigo é astuto, semeou o mal no meio do homem, de tal forma que para nós homens é impossível separá-lo claramente, mas no final Deus conseguirá fazê-lo. E aqui chegamos ao segundo tema, a oposição entre a impaciência dos empregados e a espera paciente do dono do campo, que representa Deus. Às vezes temos uma grande pressa de julgar, classificar, pôr de um lado os bons e do outro os maus. Mas recordai-vos da oração daquele homem soberbo. Graças a vós, ó Deus, eu sou bom, não sou como os outros homens maus. Ao contrário, Deus sabe esperar. Ele olha para o campo da vida de cada pessoa com paciência e misericórdia. Vê muito melhor do que nós a sujeira e o mal, mas vê também os germes do bem e espera com confiança que eles amadureçam. Deus é paciente, sabe esperar. Como isto é bom! O nosso Deus é um Pai paciente que nos espera sempre, que nos guarda com o coração na mão para nos receber e perdoar. Perdoa-nos sempre se formos ter com Ele. A atitude do dono do campo é aquela da esperança fundada na certeza de que o mal não é a primeira e nem a última palavra. E é graças a esta esperança paciente de Deus que o próprio joio, ou seja, o coração maldoso, com muitos pecados, no final pode se tornar uma boa semente. Mas atenção, a paciência evangélica não é indiferença diante do mal. Não se pode fazer confusão entre o bem e o mal. Perante o joio presente no mundo, o discípulo do Senhor é chamado a imitar a paciência de Deus, a alimentar a esperança com o alento de uma confiança inabalável na vitória final do bem, ou seja, de Deus. Com efeito, no final, o mal será arrancado e eliminado. No tempo da colheita, isto é, no juízo universal, os ceifeiros cumprirão a ordem do Senhor, separando o joio para o queimar. Naquele dia da ceifa final, o juiz será Jesus, aquele que lançou a boa semente no mundo e, tornando-se ele mesmo grão de trigo, morreu e ressuscitou. No final, todos nós seremos julgados com a mesma medida com a qual tivermos julgado. A misericórdia que tivermos usado em relação aos outros será utilizada também para conosco. E assim continua Papa Francisco no Ângelus de alguns anos depois. Por conseguinte, trata-se de conjugar neste âmbito, com grande confiança em Deus e na sua providência, duas atitudes aparentemente contraditórias, a decisão e a paciência. A decisão consiste em querer ser grão bom. Todos o queremos, com todas as nossas forças, e, portanto, afastarmo-nos do maligno e das suas seduções. A paciência significa preferir uma igreja que é fermento na massa, que não teme sujar as mãos lavando as roupas dos seus filhos, e não uma igreja de puros, que pretende julgar antes do tempo quem está no reino de Deus e quem não. O Senhor, que é a sabedoria encarnada, ajuda-nos hoje a compreender que o bem e o mal não se podem identificar com territórios definidos ou determinados grupos humanos. Estes são bons, estes outros são maus. Não é assim. Jesus nos diz que a linha de fronteira entre o bem e o mal passa pelo coração de cada pessoa, passa pelo coração de cada um de nós. A linha entre o bem e o mal passa dentro do nosso coração. Todos nós somos pecadores. Sinto vontade de vos perguntar: quem não é pecador, levante a mão. Ninguém, porque todos o somos. Somos todos pecadores. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz e a sua ressurreição,
libertou-nos da escravidão do pecado e concedeu-nos a graça de caminhar rumo a uma nova vida. Mas com o batismo, concedeu-nos também a confissão, porque temos sempre necessidade de ser perdoados dos nossos pecados. Olhar sempre e unicamente para o mal que está fora de nós significa não querer reconhecer o pecado que está também dentro de nós. E depois, Jesus ensina-nos um modo diverso de olhar para o campo do mundo, de observar a realidade. Somos chamados a aprender os tempos de Deus, que não são os nossos tempos, e também o olhar de Deus. Graças à influência benéfica de uma expectativa trepidante, aquilo que era joio ou parecia joio pode tornar-se um produto bom. É a realidade da conversão, é a perspectiva da esperança. Assim, Papa Francisco termina, e suas palavras nos ajudam a compreender com mais profundidade o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e questionam. Chegou o momento de escolher o nosso propósito. Com quem ou com o que estamos nos identificando? Com o trigo? Com o joio? Com os operários? Com Deus?
qual atitude podemos tomar hoje para viver a mensagem dessa parábola? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vamos lutar para transformar o joio em trigo. Paz e alegria a todos. Dentro e fora de nós. Paz e alegria a todos. Quem faz a obra é o Senhor. Eu só sou adorador e o meu papel é entregar aquilo que eu não entendo. Eu só preciso aprender a esperar e obedecer e confiar que o tempo de Deus é perfeito. Olhem os lírios do campo, olhe as aves do céu. Deus sempre cuidou e sempre cuidará. Olhe pra tua história, olhe pro que já passou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Preciso confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência, confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência. Olhem os